Saindo, mas continuando, a gente quer saber quais são os benefícios da inoculação, então, e quais os custos dessa prática. E vamos dar mais um adendinho naquela pergunta, quais os cuidados que eu tenho que ter para a gente poder fazer essa prática da inoculação? Bom, a inoculação é algo... Eu sou apaixonado por o tema e entendo que vou começar falando de sustentabilidade, né? A sustentabilidade econômica do processo é fantástica. Essa bactéria, o Bred rhizobium, né? Ele entra com uma simbiose junto com essas raízes da soja, mas ele tem que entrar cedo. Quanto mais cedo ocorrer esse processo chamado simbiose, melhor. É um tema que a gente pode ficar aqui 1, 2, 3 horas falando tranquilamente, mas é claro que a gente tem alguns pontos principais. Nós temos que cuidar da temperatura que essa bactéria é transportada, do prazo de validade, produtos adquiridos com selo do MAPA, né, que, bueno, eu vi hoje, inclusive, erva mate adulterada. Poxa, onde é que a gente vai parar? Tem leite adulterado, cerveja adulterada, erva mate? Não, meu filho, né? Dá um tempo. Imagina essas outras coisas que têm um valor que movimenta o mercado de soja, que é bilionário. Então, isso tem que ter um controle muito específico. O custo disso, o custo monetário é muito baixo, né? Talvez por hectare em torno de 20, 25 reais a inoculação, substitui aí tranquilamente esses 1.100 reais, 1.100 reais dado pelo nitrogênio. Tem uma outra coisa importante falar, que as nossas sojas, o processo de melhoramento delas, na década de 50, 60, 70, e aí veio, né? Ele privilegiou cultivares que tivessem essa interação positiva. Então, essa simbiose. Então, isso é muito importante entender que essas nossas cultivares, elas querem que esse namoro aconteça entre os pelos radiculares e o Bred rhizobium. Então, a inoculação via semente, via suco, ela tem que ser muito bem feita. O custo disso é muito mais, é uma coisa que talvez a gente não consiga monetarizar, colocar na ponta do lápis, porque tu tem que ter uma pessoa que faça isso, tu vai ter que ter um equipamento que faça isso, né? E isso é muito importante, que o processo seja bem feito. O custo do produto é irrisório contra esses 1.100 reais aí que tem para colocar o nitrogênio. O nitrogênio, uma taxa aí a gente precisa 83 quilos de nitrogênio para cada tonelada de grãos de soja. Então, isso é uma situação que, né, não se discute. Agora, o valor que isso agrega para o teu sistema é muito grande. Porque alguém me colocou aqui, não vou lembrar o nome, colocou a questão do nitrogênio na adubação, né? O nitrogênio na adubação, a maior parte dos adubos já vem com essa condição do nitrogênio, ocasionando aí uma redução do pH desse suco desse semiadubo. E essa redução de pH, ele é muito drástica para a sobrevivência das bactérias. A bactéria, Bred rhizobium, ela gosta lá de um pH 6 e 8, e na hora que a gente joga uma concentração, mas é 2%, não, mas para aquele local, 2%, 5% é muito grande, vai baixar o pH e vai matar muitas dessas bactérias. Matando essas bactérias, a planta, obviamente, ela vai absorver esse nitrogênio mineral, porque gasta menos ATP, gasta menos energia, e vai deixar de lado as outras bactérias que estão ali. E aí, na hora que exaurir esse nitrogênio mineral, esses pelos radiculares, essa planta vai de repente emitir um sinal procurando as bactérias de Bred rhizobium, só que elas não existem mais. Então, esses pilares da inoculação, a brincadeira que eu fiz aí, né, essa coroa da planta de soja, ali bem, né, a região da coroa tem que estar crivado de nódulos, e isso quer dizer que você está vendo que o teu processo foi bem feito. Então,
Essas situações, elas são muito importantes para a inoculação ser considerada de sucesso. Mas eu estou colocando nitrogênio e tal, estou tendo uma nodulação, ok, podia ser melhor? Podia. Então, a gente está buscando a excelência. Retirar esse nitrogênio da adubação, né, e fazer o processo muito bem feito. Essa para mim, sempre a dica de mestre que eu digo, né, fazer o processo bem feito, fazer o manejo bem feito, que aí o sucesso vem atrás, né. Então, não sei o que o professor Geraldo entende dessa situação de inoculação, né? Vou deixar a palavra com ele, então já falei bastante agora. Certo, Thomas, já falou, já detalhou aí os aspectos mais importantes. Eu só quero enfatizar o seguinte, do ponto de vista fisiológico, quando a gente pensa nessa interação de bactérias, sobretudo o Bradyrhizobium, quando a gente pensa lá na fisiologia, tem uma equaçãozinha que define a produção, não é? Que a assimilação líquida de carbono é igual à fotossíntese bruta menos a respiração e fotorrespiração numa planta C3 como a soja. Aproximadamente, tem um trabalho do grupo da Mariângela Hungria com o pessoal da Holanda, um trabalho muito interessante que mostra que aproximadamente 15% desse AL, ou seja, desse dinheiro que a planta de soja tem, ela despende para a FBN. Então, quer dizer que em função dessa interação e dessa resposta da planta, nós temos respostas mais efetivas ou menos efetivas. Então, é importante a gente ter essa percepção. Do ponto de vista de custo e retorno, eu não tenho informação dessa última safra, mas por informações da Embrapa Soja, por exemplo, na safra anterior, foram vendidos no Brasil 60 milhões de doses de inoculante, não é? Então, o nosso aspecto, nós somos referência mundial do ponto de vista de produção de inoculantes, não é? E capacidade de avançar com tudo isso que desde lá da Johanna Dobereiner a gente avançou no sentido de FBN. Agora, um grande desafio que nós temos, e a gente vê isso no Brasil de maneira geral, é o aspecto do todo, fazer o processo funcionar. Às vezes, eu já tive, por exemplo, situações práticas assim, Thomas, a limitação estava no boro, não é? A gente sabe que quando eu tenho uma planta deficiente em boro, eu tenho lá a atividade de uma enzima que reduz o hormônio auxina. E aí a pilosidade raiz ela foi reduzida drasticamente em função de uma deficiência. Então, por mais que tu faça a inoculação, se tu não arrumar esse aspecto, a resposta efetiva ela não aparece, não é? Outros exemplos que talvez sejam mais clássicos é a nossa questão em relação ao enxofre. E quando a gente pensa em nitrogênio, e quando a gente pensa em ganhar dinheiro com FBN, a gente pensa em proteína. Esse é o nosso fim, não é? Só que a planta está entregando açúcares e recebendo composto nitrogenado. Aí ela vai pegar esse composto nitrogenado, produzir aminoácidos, e existem alguns aminoácidos, metionina, cistina, cisteína, eles têm enxofre, não são todos, mas eles têm. Então acontece que eu não consigo produzir as proteínas, não é porque eu não tenho os 83, 85, aquele em torno ali de quilos de nitrogênio para tonelada de grão, mas eu não tenho os 15 de enxofre que eu preciso. Então, às vezes, nós temos essa limitação. Então, eu vejo, assim, que não há dúvidas desse benefício, desse processo, não é, biológico importantíssimo no planeta, que é a fixação biológica, mas a gente tem que estabelecer que existem diversas interações importantes, não é? Desde o processo de inocular por si só, até essas interações nutricionais e de outros fatores, questões de temperatura, não é um problema que a gente vê. Eu vejo em alguns locais do Brasil a velha semeadura no pó, não é? E a semeadura no pó, para a questão da semente, ela já é um problema sério. Nós chegamos a mostrar num trabalho
não é, da Caverzano, 9 dias, Thomas, semente de soja, 9 dias, 216 horas, a 32 graus e 90% de umidade. Ela sai de 90 de vigor e vai para 48. Agora, quando vai ver a questão da população, não é? Tem o trabalho do Bernardo Brito, se não me engano, e lá chegou no solo a 80 mil, 100 mil bactérias por semente, não é? Semeado no pó, em 2 horas, já caiu para 30 mil, e aí em 10 dias, não é? Dentro em 2 dias, melhor dizendo, já estava num nível irrisório de bactérias. Então, eu preciso ter essa percepção, não é do todo. E uma coisa só para complementar que eu vejo na prática, que é mais fácil, e é o momento que nós avaliamos de maneira geral em V3, não é a nodulação por si só, mas a gente tem que ter um alerta para o ciclo como um todo. Porque existem situações que a gente pode fazer algumas intervenções, depois é importante, eu gostaria de saber a opinião do Thomas nesse sentido, mas a gente percebe o seguinte: se eu tenho, já vi isso no Mato Grosso, Campo Novo do Parecis, uma fito de herbicida, gerando uma fito de herbicida na soja, gerando uma redução drástica de modulação, não é? Então, eu preciso, toda vez que eu tiver determinadas situações de estresse, ter a percepção que o AL, aquela assimilação líquida de carbono, que o lucro líquido da planta baixou. E ela vai baixar para tudo essa repartição. E aí eu posso, em situações como essa, ter uma queda drástica, não é, de nodulação, e em algumas situações comprometer o meu rendimento. Muito oportuno isso. Eu vou complementar vou puxar do enxofre já, né? Hoje, o trabalho da pesquisa do Evandro, da tese de doutorado dele, vai defender agora esse semestre ainda, nós detectamos que 50% dos solos do Rio Grande do Sul tem níveis abaixo do recomendado, que é 10 ppm, abaixo. E nós fizemos um experimento aqui, na Unijuí, na estação experimental, e aqui de Santa Maria estava com um nível legal, assim, acho que estava 18 ou 20, e mesmo assim ela respondeu em nodulação, que para mim responder em nodulação é uma coisa, mas está muito associado à produtividade, né? Tem que responder em produtividade também, respondeu nos dois, em ambas as situações. Aquele velho barrilzinho, né, das tábuas. Não adianta o enxofre estar legal se o pH do solo não está. E o pH, a relação entre pH e inoculação é muito grande. Eu vou pegar só uma informação: os dois são baratos, o calcário e a inoculação, e eles são, grande parte das vezes, negligenciados. Então, o pH teria que estar numa condição boa. Nós não poderíamos chegar numa propriedade de maneira nenhuma e discutir pH. Na hora que a gente vai discutir pH numa propriedade, a gente está numa situação difícil, né, de avançar quanto à produção. Então, o pH tem que estar bem, o enxofre tem que estar bem, os outros elementos têm que estar bem, claro, para ele funcionar a todo vapor. E essa quantidade de nitrogênio que vem, eu digo que 80, 86, tem alguém que diz aí que 92%, já vi a literatura até falando, dizer, olha, a Brad Risolvi orienta até 100% desse nitrogênio, né, tem uma diversidade grande, né, mas essa quantidade que vem anteriormente, ela tem que vir de um outro lugar, ela não pode sair da matéria orgânica do solo, ela tem que vir da cultura que veio antes da soja. Então, essa cultura tem que fornecer esse nitrogênio através da ciclagem para isso ali. As condições que a gente enxerga, talvez em solo de várzea, isso se encontre numa situação difícil, onde tem a questão da compactação e saturação do solo, e baixa produção de nódulos e, consequentemente, uma baixa situação de colocar esse nitrogênio da rizosfera para dentro da planta, talvez obriguem a gente a fazer esse manejo nitrogenado. Mas são
condições muito específicas que eu não gosto nem de falar, Geraldo, porque senão, se eu falar isso, todo mundo vai sair jogando nitrogênio. Não é assim. Então, cada caso, cada situação é uma situação bem específica, porque esse nódulo, depois de V3, existe a formação. É claro, tem outras formações de nódulos, mas as bactérias que formam esses outros nódulos não são as bactérias que provêm da inoculação. São as bactérias que já existem no solo, que têm uma eficiência menor de colocar esse nitrogênio para dentro, e isso faz com que o processo todo fique com uma eficiência menor. Então, se ele já tem problemas, então já seria comprometido todo o processo, né? Pode ser feito em situações, né, solos de várzea e tal, que não tem nitrogênio, aí tu não vai ter outra solução. Se tu não tem quem forneça de forma biológica, tu vai ter que lançar a mão, né, nessa situação aí de colocar um nitrogênio mineral. Mas saiba que isso é um jogo de perde e ganha, né? Se tu não conseguiu de uma forma, tu vai ter que conseguir da outra. Então essa situação é bem peculiar, assim, bem específica para essa questão de inoculação, né? Eu até nem falo muito para não dar muito bafafá nisso aqui.